Olá, bom dia. Esse será o último vídeo da série sobre kardecismo e reencarnação. Acabaremos aqui, definitivamente, e entraremos no outro tema, que é Umbanda e religiões de afro, ou religiões de terreiro. Será o próximo tema, né? E então, aqui agradecemos porque perdemos 400 visualizadores ocasionais, que eram curiosos, mas ganhamos 124 inscritos, que são comprometidos. Ótimo, saí no lucro. Porque visualizadores ocasionais apenas querem ver por curiosidade e não tem compromisso. E os inscritos estão comigo. Então, aumentou o tempo de visualização. E aumentaram os comentários favoráveis. E os tolos que tentavam defender o kardecismo calaram a boca. Aliás, o último dele disse que eu devia ter respeito à liberdade religiosa dos outros. Olha, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. Kardec e Buda, o que resta deles dois, devem estar se revolvendo no túmulo. Tá? Vamos supor que a gente veja o túmulo de Kardec e veja o túmulo de Buda. Os dois devem estar se revolvendo, se revirando lá. Por quê? Porque a ideia de Kardec, já mostrei a vocês que a reencarnação é uma teoria antiga da Índia. Começou na Índia, mostramos a vocês aqui o mapa. A Índia era vizinha à China, então começou na China. E depois voltou a imperar na Índia. Ou seja, é na Índia que a reencarnação vai tomar o seu corpo definitivo. Então, enquanto está na China, a reencarnação, ora, ela, vamos dizer assim, é aceita, ora, ela é rejeitada. Quando ela vai para a Índia, aqui é a China. Enquanto está na China, ela tem uma evolução para frente, para trás, até que no ano 220 a.C., então os soberanos da dinastia Han mandam matar os reencarnacionistas. Alguns conseguem fugir para a Índia, e esses sobrevivem. E é eles quem vão continuar a doutrina da reencarnação desenvolvendo na Índia. Ou seja, quem ficou na China se ferrou. Porque alguns teimaram em ficar e no ano 220 a.C., ainda era permitida, surgiu a reencarnação. No ano 220 depois de Cristo, 220 antes surgiu. 220 depois, ainda era permitida. Aí, a dinastia Han decidiu matar todos os reencarnacionistas. Então, quem foi esperto fugiu para a Índia. E aqui, ela prosperou. Por quê? Era vizinho. Mas quem teimou em ficar aqui, no ano 1112, foi totalmente assassinado. Isso dissemos no vídeo anterior. Então, é da Índia que Kardec vai tirar a sua doutrina, porque na China o budismo vence. E aí Kardec não tem chance. Nós já mostramos a vocês, já provamos de soberba. Ou seja, a Índia, a China, um imperador chinês, se deixou levar pela reencarnação, depois ele se desenganou e se tornou muito hostil. Terminou matando todos eles. E na Índia, não. Eles foram recebidos de braços abertos e com 5 correntes reencarnacionistas. Pra você ter uma ideia, uma delas dizia que eu sou a reencarnação do meu pai. Tá? Vocês pensam que a reencarnação é só o que Kardec ensinou? Outra delas diziam que a reencarnação é apenas a transmigração. Então aí confundiu-se transmigração. Na Índia havia 5 correntes e elas foram toleradas, todas as 5. Então houve a liberdade na Índia
de você ser reencarnacionista em qualquer das 5 possibilidades que você quisesse. Então, ao lado do hinduísmo, representado aqui pela dança de como é que se diz? Shiva. Aqui é o hinduísmo. Shiva representa o hinduísmo. E aqui do lado, Buda representa o budismo. Então, eram toleradas as duas doutrinas. Então, o budismo era tolerado na Índia e o hinduísmo também era tolerado na Índia. Eram 5 religiões permitidas. E aí, quem é esperto vai para lá. E a Índia vai ser o paraíso das religiões, porque vai ter a liberdade religiosa. Olha o mapa dela, com detalhes, entendeu? E é daqui que Kardec vai tirar a sua doutrina. Por quê? Porque aqui na Índia a confusão é tão grande que não se sabe qual das 5 doutrinas reencarnacionistas. Uma dizia que era só uma parte da mente que ia, outra dizia que eu sou a reencarnação do meu pai, e outra dizia que eu morro, subo, depois eu desço no corpo de outro, e tem mais 2. Então, Kardec e Buda achavam que tinham descoberto uma doutrina filosófica cientificamente comprovável. Então, quando hoje, meu amigo, você diz para mim que eu estou desrespeitando sua liberdade religiosa, você é um idiota. Porque Buda jamais imaginou que ele fosse ser considerado Deus. Porque ele nunca falou em Deus. Enquanto que o hinduísmo era uma religião, eu não estou aqui atacando o hinduísmo, portanto, sua liberdade religiosa seria preservada se fosse uma religião. Mas acontece que Buda também achou que tinha criado um sistema científico, uma doutrina filosófica. E quando ele foi endeusado pelos zen budistas, zen budista, budismo zen, ele deve ter se envolvido no túmulo, porque ele jamais pensou que endeusassem ele. Então, Kardec, do mesmo jeito. Então, quem diz que eu estou... houve um idiota aí que diz que eu estou violando a liberdade religiosa, não está sabendo de nada. Porque, para Buda, o budismo é uma ciência, é uma filosofia. Para Kardec, a reencarnação era a ciência dos espíritos, portanto, uma ciência. Logo, eu não estou mexendo em religião de ninguém. Agora, se vocês transformaram a ideia de Kardec, que era provar cientificamente a reencarnação, em uma religião, religião não se prova, se crê. Qual é a diferença entre religião e fé? É que na fé eu não preciso provar. A pessoa acredita ou não acredita. Então eu não estou indo contra a liberdade religiosa de ninguém. Eu estou discutindo os fundamentos científicos da reencarnação, que não existem. Que não existem porque eu sou pesquisador e eu faço as pesquisas e eu estou amparado também em um livro famosíssimo que eu mostrei aqui a todos, até um comentarista me elogiou, Mircea Eliade, História das Crenças e das Ideias Religiosas. Então Kardec jamais imaginou que a doutrina dele filosófica, que as pesquisas dele científicas fossem transformadas em religião. Ele deve estar completamente inquieto no túmulo dele, porque transformaram o kardecismo, transformaram o espiritismo numa religião. Logo, não estou discutindo aqui a crença no espiritismo. Não estou discutindo aqui, questionando aqui a crença na reencarnação. Estou discutindo as bases científicas, que era o que Kardec pensou estar fazendo. E ele deve estar hoje revoltadíssimo lá no além, ao perceber que transformaram a filosofia dele, a doutrina filosófica dele, a ciência dos espíritos, é assim que ele coloca, quando ele nomeia a sua pesquisa, ele diz que vai fazer uma pesquisa
para provar a ciência dos espíritos. Então, não está em questão a crença de ninguém, viu? Agora, vamos continuar? Vamos continuar. De onde nós paramos. O que acontece, então, é que quem era, no ano 220, quem foi esperto, quando a dinastia Han, vendo que a reencarnação era falsa, matou todos os reencarnacionistas, aqueles que eram mais espertos, então fizeram o quê? Fugiram. Fugiram para onde? Para a Índia. E a Índia os recebeu de braços abertos. Aqui, ó, tá vendo? A Índia os recebeu de braços abertos. Só que tinham 5 vertentes diferentes. Como eu disse aqui antes, não vou repetir. Muito diferentes. Então tiveram que chegar a um acordo. Os hindus tiveram que chegar a um acordo. Ora, o livro clássico dos hindus era os Vedas. Aqui é que se fala da religião hindu. Mas, como nenhum Brahman mais conseguia entender os Vedas, eles então fizeram um concílio chamado Upanishads. Revelação, significa revelação. E nos Upanishads eles estabeleceram o que eles quiseram. Porque aqui não se fala em reencarnação, minha gente. Ó, o livro básico da Índia, os Vedas, não fala da reencarnação. A reencarnação não consta da religião primitiva dos hindus, os Vedas. Então, é esse livro aqui, que é um concílio, que acrescenta e passa a se chamar Vedanta. Eles querem acrescentar, mas querem continuar achando que é um livro só. Então, os Vedas é que é o livro verdadeiro. Eles acrescentam esse e chamam tudo de Vedanta. Quer dizer, é uma maneira de justificar a safadeza deles. E é daqui que Kardec vai tirar sua doutrina. Por quê? Porque os reis chineses, os imperadores chineses, matam todos os encarnacionistas. Eles vão ter que se refugiar na China, na Índia. E a Índia aceita. Só que ainda aceita, mas vai fazer um concílio para poder saber qual dessas 5 correntes é a mais popular e a mais aceitável. Termina chegando a uma conclusão muito depois, lá na Idade Média. Ou seja, nós estamos no ano 220 depois de Cristo e só vão chegar a essa conclusão no ano 400 a 500. E por que vão chegar a essa conclusão? Vão chegar a essa conclusão porque a dinastia Han não mandava na Índia, mandava na China. E na China não havia lugar para reencarnacionista. Se aparecesse um, era morto. Então, mas na Índia não. E os Brahmanes, que eram sacerdotes hindus, percebem que a reencarnação é uma beleza para eles. Por quê? Porque, para Kardec, o fundamental da reencarnação é que você vai pagar os erros da vida passada na vida futura, na vida que você agora encarnou num outro ser. Mas para os Brahmanes, o importante não era isso. Os Brahmanes vão se aproveitar dessa ideia da reencarnação para dizer o seguinte: se você é pobre nessa encarnação, na outra você será rica. Se você é rico nessa encarnação, na outra você será pobre. Você acha que eles acreditavam nisso? Não. Mas para eles era uma maneira de controlar o povo. Porque os miseráveis, que era a maioria, eram pobres, e com essa crença, olha como eles são maldosos, são perversos. Com essa crença, então um Brahmane, que é rico, Buda era um princípio Brahmane, na outra encarnação ele seria um pobre. E os miseráveis, na outra encarnação, seriam ricos. Isso vai fazer com que os miseráveis deem graças a Deus por ser pobres, porque na outra serão ricos. Olha só, a doutrina de Caim. Ou seja, você vê um pobre caindo na miséria, como o Nelson Rodrigues aqui que viu, foi lá na Índia visitar a Índia e viu um homem morrendo e ninguém socorria. Não, deixa, ele está morrendo, mas na próxima reencarnação ele vai voltar rico, poderoso, porque essa é a lei. Pois é essa doutrina que Kardec quis esclarecer. É assim ou não é assim? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa. Só que ele não vai poder fazer essa pesquisa na Europa.
E ele só vai começar, portanto, em 1700, porque a Europa, durante o período de 1100, que é quando os imperadores estão matando todos os reencarnacionistas, até 1700, quem dominava a Europa, aqui nós temos o mapa da Europa, quem dominava a Europa era o Papa. E o Papa excomungou a reencarnação. Então, na Europa, o europeu não podia ser reencarnacionista, sob pena de ser morto na fogueira pela Inquisição. Então, na China, o reencarnacionista seria morto pelos imperadores. Na Europa, os reencarnacionistas seriam mortos pela Inquisição. Então, só tinha um refúgio. Esse refúgio era a Índia. E eles foram para lá. E lá, então, eles conseguiram ser aceitos, e aí aclararam tudo, e Kardec esperou, porque o poder do Papa foi cessando, graças à maçonaria, né? Foi cessando, e quando chegou no ano 1700, depois como é que se chama, meu Deus? O movimento artístico mais famoso da história, que é a Renascença. Depois da Renascença, o Papa perdeu o poder, se desmoralizou. Aí sim, 1500 é a Renascença, 1600 os jesuítas ainda tentam levantar a força do Papa, 1700 aí a Kardec entra na história. Ou seja, a ideia dele, eu acho que até era boa, porque o ano 1800 é o ano do ateísmo. E a intenção de Kardec era provar que o homem é composto de alma e corpo, enquanto que os ateus achavam que o homem só tinha um corpo. Portanto, vai aqui, com justiça, a minha análise de que a intenção de Kardec era boa. Ele pretendia provar que o homem tem uma alma imortal. Só que ele vai, vamos dizer assim, ele vai contra certas crenças da igreja cristã, e aí ele vai se ferrar. Por quê? Porque na Europa, o Papa de Roma excomunga e manda para a fogueira quem é reencarnacionista. Já na Índia, os brahmanes vão achar maravilhoso. E aí, entre um tempo e outro, Platão e os órficos, está aqui. O primeiro cisma budistas, ou seja, na Índia há uma divisão, os budistas decidem ser reencarnacionistas. Buda não dizia que ele veio pregar como fugir da reencarnação. Aí é o primeiro cisma. O primeiro cisma termina com a maioria chefiada por Ananda, não alcançando o direito de participar do concílio dos Upanishads. Mas Ananda depois insiste e, página 229. Mas Ananda insiste e chegou a memorizar os discursos de Buda, e numa célebre discussão com Mahakayasapa, Ananda recitou Buda completamente. Suas respostas constituíam um conjunto dos sutras búdicos e os textos que formam a corbeia ou pitaka da disciplina Vinaya foram comunicadas por outro discípulo seu chamado Upali. Por muito tempo depois, Mahapascaya teria acusado Ananda de muitas faltas e ele saiu da jogada. Mas, a essa altura, aparecem os gregos. Os gregos conquistam tudo, chegam até a Índia. Mas Alexandre Magno, que está aqui, conhece o imperador da Índia. Nessa época, Alexandre Magno é o conquistador. E não conquista a Índia porque ele faz um trato com a Soka. A Soka, não é Paçoca, não. É o nome do imperador da Índia. E Alexandre Magno é simpático à reencarnação. A reencarnação como sendo vir em outro corpo, ou seja, continuar vivendo. E aí ele e a Soka fazem um acordo. Fazer com que a reencarnação seja
aceita. E esse acordo vai ser reforçado porque Platão, junto com os órficos, havia uma corrente oculta de ocultismo, uma ciência, uma sociedade secreta chamada Orfismos, os órficos, que uniam Orfeu a Dionísio, e que era a mesma coisa a reencarnação. Agora vejam vocês qual é a história. Orfeu foi visitar os infernos para tirar de lá Eurídice, a sua esposa. E acontece que o diabo cortou a cabeça dele, deixou o corpo dele no inferno e mandou a cabeça para cima, e ela ficou boiando no rio lá, que eu não sei lá o nome, é o rio Ebro, sei lá. Então, o que acontece a cabeça de Orfeu ficou boiando no rio, até chegar a um lugar onde Dionísio estava nascendo, criancinha. Aí a cabeça de Orfeu se une ao corpo de Dionísio, criança, e revive. Essa é outra doutrina de reencarnação que vocês não têm ideia. Minha gente, a reencarnação é a maior loucura, a maior doideira, a maior confusão do mundo. Imagina, o diabo corta a cabeça de Orfeu e manda para cima, para o mar, e ela fica boiando. Em outro lugar, existe um deus chamado Dionísio Baco, que está nascendo. A cabeça de Orfeu, então, entra no corpo de Dionísio e se tornam um só. Dionísio é Orfeu e Orfeu é Dionísio. Olha que você tem ideia dessa reencarnação? Vocês não tinham, garanto que não tinham. Mas está aqui no livro, na página 209 e 220. No livro de Micélia Eliade, página 209 e 220, está essa história. Olha que coisa absurda! A cabeça de Orfeu, unida ao bebê Dionísio, vão reencarnar. Ou seja, vão se tornar um ser só. Gente, acreditar nisso é acreditar em Alice no País da Maravilha. Bom, o fato é que isso é acreditado por Platão. Platão era uma besta, né? E acontece que Alexandre Magno, educado por Aristóteles, que era discípulo de Platão, então tem uma simpatia muito grande pela reencarnação, mesmo com a estupidez da cabeça de Orfeu ter se unido ao corpo de Dionísio, e ele faz um trato, ele faz um acordo com um soberano chamado Asoka. E esse soberano, ele vai, tá vendo, ó, aqui está, Platão, Pitágoras e o Orfismo. Então são três correntes a favor da reencarnação. E aí, mas a reencarnação, você imagina de que maneira era. Termina que Alexandre Magno se encontra com Asoka e os dois, aqui ó, Alexandre Magno e Asoka, página 231 do livro de Micélia Eliade. Aqui os dois chegam a um acordo. Qual é o acordo? Vou ler só um interessante. O acordo é o seguinte: o rei de Magadha, que é Asoka, se encontra com Alexandre e lança os fundamentos do primeiro império, já que Alexandre promete a Asoka que não vai combatê-lo. No começo do século III, depois de Cristo, portanto, depois de Cristo, Vatsiputra, um Brahmane, é importante que seja Brahmane, viu, que é rico, convertido pelos Shatvara, ele era hinduísta, mas ele retorna, nega o hinduísmo e aceita a reencarnação, porque é muito cômodo para ele. E aí ele prega a doutrina da continuidade da pessoa, que ele chama Pudgala, através da transmigração, não é reencarnação, transmigração. Conseguiu assim fundar uma seita, agora sim religião, que se tornou bastante poderosa. Pouco tempo depois, ainda no reinado de Asoka, os Tavira conheceram uma nova divisão. Então você vê que é uma merda. A reencarnação trouxe muito problema. E esses novos dissidentes são chamados Sarvan Asti. Asoka convoca um concílio sem sucesso nenhum.
Os inovadores receberam o nome de Sarvastivadin e o soberano da Índia, Agores, é hostil. Eles então se refugiram em Caxemira, introduzindo assim a reencarnação no budismo. Caxemira era uma cidade onde havia o budismo no Himalaia. Caxemira é perto do Himalaia. Então, minha gente, vocês vejam quanta merda é que a reencarnação. De qualquer maneira, a Ásia Central, principalmente a China, do século I até o século VI, mata todos os reencarnacionistas. Os que temem ficar são mortos no ano 1112, na Idade Média. Mas acontece que na Índia a teoria aceita, aqui está no livro, na página 233, tá vendo, ó, dizendo que Maurya aceita a tradição budista junto com a reencarnação, ou seja, no século VI, em Bengala, no Ceilão e em Caxemira, o budismo se mistura com a reencarnação. E assim os budistas se tornam reencarnacionistas. Buda jamais imaginou isso. Pronto. Aqui acaba o livro História das Crenças Religiosas de Miceriade. Aí o que fica é o seguinte. Para os brahmanes, que eram ricos, era muito cômodo acreditar na reencarnação. Por quê? Porque ele não era como Kardec. Para Kardec, a reencarnação fundamenta-se no seguinte: é uma ciência, não é uma fé. Portanto, longe de Kardec imaginar que aquilo que ele pesquisou cientificamente seria transformado numa religião. Então, são os idiotas, como também Buda pregou uma doutrina filosófica que foi transformada pelos Zen budistas numa religião. Então, eu estou discutindo os fundamentos científicos. E aí, o que acontece é que os Upanishads são feitos pelos Brahmanes. E para os Brahmanes, era a coisa mais conveniente do mundo, a reencarnação tal como eles espalharam. Não era somente vir na vida futura pagar os pecados da vida passada, como Kardec colocou, não. Não era assim. Olha, quanto tipo de reencarnações e teorias existem. Para Kardec, a finalidade da reencarnação era você vir numa vida futura para pagar os pecados da vida passada. Para os Brahmanes, isso não interessava. Para os Brahmanes, era você vinha numa vida futura, num estado social, status diferente do atual. Se eu era rico, na vida futura eu viria pobre. Se eu era pobre, na vida futura eu viria rico. Com essa ideia genial, que é a teoria de Caim, porque eu não tenho a menor consideração pelos meus irmãos, eu acho que o que interessa sou eu. O interessante é que a vida seja boa para mim, mas os Vaíshyas, os Kshatriyas e os Brahmanes se unem, e os Samanas, que são os mendigos, então aceitam isso porque eles são pobres. Mas acontece que maravilha que eu sou pobre nessa vida. Porque se eu fosse rico, na outra eu nasceria pobre. Mas como eu sou pobre nessa vida, na outra eu vou nascer rico. Gente, isso é a maior bestialidade do mundo. Pois é essa a doutrina reencarnacionista que Kardec vai pegar na Índia. Ele vai pegar essa, mas ele não vai ser idiota a ponto de aceitar isso. Ele sabe que isso não é verdade. Então ele pega aqui, e tem 5 correntes reencarnacionistas. 5. Ele pega apenas uma que diz que nós devemos reencarnar porque a justiça divina exige que eu pague meus pecados. Com isso, o Papa de Roma proíbe o kardecismo, proíbe o espiritismo, o excomunga e mata qualquer um. Então, na Europa, aqui nós temos o mapa da Europa, aqui Kardec não tem vez. Aqui nós ainda temos a China, a Rússia, aliás. Aqui nós temos a Rússia. E aqui nós temos a Europa. Então, na Rússia, os russos não aceitam a reencarnação. Eles têm uma tradição que é outra. E na Europa, o Papa mata, a Inquisição mata. Ou seja, eles só têm que esperar. Kardec espera até o ano 1700. Então, depois do esforço dos jesuítas para poderem acabar com a reencarnação,
a maçonaria enfraquece o poder dos papas da Igreja. Finalmente, em 1760 a 1800, Kardec, bem intencionado, querendo combater o ateísmo, ele faz as pesquisas dele que estão erradas. Aí é que eu estou criticando, porque Conan Doyle disse que ele está errado, né? O Douglas Thomas Hume diz a ele que está errado, e Aksakov, o russo, diz a ele que está errado. Ele tinha que empregar médiuns de incorporação. Vai ser o nosso assunto no próximo, na próxima série. Vou repetir. Arthur Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes, conheceu Kardec e disse: use médium de incorporação, não psicógrafo, porque o psicógrafo pode interferir nas suas transmissões, é como Chico Xavier. Já o médium incorporado fica inconsciente e não interfere. Aksakov disse a mesma coisa, e Douglas Hume disse a mesma coisa. Kardec, teimoso, não aceitou. Toda a doutrina kardecista e toda a pesquisa de Kardec é feita em médios psicógrafos. Portanto, não temos certeza se o psicógrafo interferiu ou não. E eu disse no começo dessa série que Kardec chegou a um ponto onde ele diz: os médiuns da América, quando eu pergunto a eles, eles dizem: existe a reencarnação. Aqui está. Os médiuns da... Aqui está o mapa da América. Quando eu pergunto aos médiuns da América, eles dizem: há reencarnação. Quando eu pergunto aos médiuns da Europa, eles dizem: não há reencarnação. Aí Kardec disse: o que é que eu tive que fazer? Resolvi por mim mesmo. Ora, pombas, se ele resolveu por ele mesmo, então não é a doutrina dos espíritos. Ele disse: achei lógico que a justiça divina cobrasse ao homem pagar as dívidas que ele contraiu na vida passada. É essa a afirmação que eu coloco nos vídeos anteriores. Mas se fosse assim, como eu disse, Jesus Cristo, crucificado entre dois ladrões, quando o bom ladrão pediu perdão a ele, ele disse: ah, não, volta na vida que vem e paga seus pecados. Jesus Cristo disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Logo, Kardec é profundamente anticristão. Por isso aqui eu estou combatendo a metodologia dele. Sabendo ou não, o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser uma grande bosta. Porque como é que Kardec pode se dizer que vai escrever o Evangelho se ele sabe que Jesus Cristo, crucificado entre dois ladrões, perdoa um e garante a ele que ele irá para o paraíso no final da vida, depois de ter cometido crimes, estupros e assassinatos? E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no céu. E Kardec aí vai dizer que a justiça deve ser maior do que a de Jesus. Ele é mais justo do que Jesus? É a pergunta que fica. E terminamos aqui. Pronto. Kardec é mais justo do que Jesus. Jesus perdoa Dimas e Kardec mandaria Dimas reencarnar para pagar os próprios pecados. É esse, o meu problema é esse. Então, Kardec ou foi idiota, ou foi um apedeuta, ou não soube pesquisar. E agora nós vamos provar que superior à doutrina kardecista é a doutrina umbandista, que será o nosso próximo tema. Preparados para ele? Então, no próximo vídeo, vamos discutir a Umbanda e sua eterna doutrina. Vocês verem que a teologia e a teogonia de terreiro é muitas vezes superior ao kardecismo. Muitas vezes. E é considerado uma doutrina de pessoas inferiores. Vamos provar que não é no próximo vídeo. Vamos enfrentar, então, a teologia de terreiro. Eu fiz um estudo. Tchau, até lá. Esse é o último vídeo. Não falei mais de Kardec. Acabou. Acabou aqui. Vocês discutam o que quiserem, concluam o que quiserem. Agora, eu discuti a questão da ciência, né? Reencarnação como ciência. Foi essa a ideia de Kardec. Como crença, você pode acreditar até num pedaço de pedra. Tá feito? Então, até a próxima série, que será Umbanda, sua eterna doutrina. E Kardec, para mim, acabou. É assunto, vira a página.